Uma outra votação também que foi assim, né, de aeronave, na rapidez de um jato, foi aquele projeto que aumenta o número de deputados na Câmara. Senado aprovou, Câmara também já vai para a sanção do presidente da República. Vamos entender como ficariam essas divisões dessas bancadas, então, com André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Eita, quarta-feira, hein, Anelli? Bem-vindo. Foi movimentada e continua repercutindo, né, Evandro? Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Foram, então, 9 estados beneficiados com esse projeto de lei que aumentou de 513 para 518 o número de deputados na Câmara. Esses estados são o Pará, com 4 cadeiras a mais, inclusive o Pará foi quem provocou o STF, o Supremo Tribunal Federal, a arbitrar em relação a esse tema. O STF jogou a bola aqui para o Congresso Nacional, deu o prazo até o dia 30 de junho para que essa decisão fosse tomada, e essa decisão foi tomada já no finalzinho do prazo. O Pará, então, que provocou o judiciário, foi o primeiro beneficiado, com 4 novas cadeiras. Depois Santa Catarina, também com 4, Amazonas 2, Mato Grosso 2, Rio Grande do Norte 2, Paraná 1, Ceará, Goiás, Minas Gerais também 1 cadeira cada estado. E foi uma votação muito apertada, como você disse, né, Evandro? Foram 41 votos favoráveis. Foram os números, foi o número que era o necessário, era o número mínimo, que representa, então, a metade mais 1 do total de senadores. Se fosse um senador a menos, esse projeto não teria passado aqui na casa. Inclusive, o próprio presidente da casa, Davi Alcolumbre, deixou a presidência no momento da votação para que justamente então pudesse deixar o voto dele, que ele acabou externando que era favorável à medida, porque defendia que tratava-se de uma medida apenas de interesse da Câmara dos Deputados e o Senado não teria o direito de mudar essa medida. Então, Davi Alcolumbre foi o 41º, por dizer assim, a apoiar então essa medida e assim garantiu então que o texto tivesse aprovação aqui também no Senado. E essa votação, ela foi possível, essa aprovação, ainda que apertada, porque o relator, o senador Marcelo Castro, ele adotou a seguinte estratégia: ele acolheu uma emenda do senador Alessandro Vieira, que destinava ali então, que na verdade impunha a proibição do aumento de despesas, aquelas despesas relacionadas aos cargos dos parlamentares. Isso fez com que alguns parlamentares que estavam indecisos em relação a qual medida iriam tomar, qual decisão, qual voto iriam fazer, acabassem então apoiando a medida e assim provocando essa aprovação que foi vista ontem no Senado. O senador Marcelo Castro, ele explicou realmente como foi então o acolhimento dessa emenda por parte do senador Alessandro Vieira. Eu acatei a emenda do senador Alessandro Vieira. O que é que diz a emenda? Será mantida constante, sem aumento real, a despesa total relacionada ao exercício do mandato em decorrência do aumento do número de deputados federais durante a legislatura seguinte à data da promulgação desta lei complementar, inclusive as verbas de gabinete e cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia, considerados os valores correspondentes ao exercício de 2025, vedada a aprovação de créditos adicionais, remanejamentos, transposição ou transferência orçamentária. Não pode ter um português mais claro do que esse. Apesar de todas essas alegações, a própria mesa diretora da Câmara dos Deputados calcula uma despesa de quase 65 milhões de reais por ano com esses 18 novos deputados que vão fazer parte da casa. Só que o discurso da Câmara dos Deputados é de que não vai aumentar a despesa para a União, porque a Câmara já tem um orçamento e dentro desse orçamento existem sobras, ou seja, a Câmara não gasta tudo, e esse excedente é que seria revertido então para o pagamento dos salários, dos vencimentos não apenas dos deputados, mas também de todos os assessores e também todas as verbas indenizatórias que os parlamentares utilizam. Só que atualmente essa sobra no orçamento é devolvida para os cofres da União. Se não houver sobra, então não há devolução, ou seja, aumenta sim os gastos
para a população, aumenta sim o custo para os cofres públicos em todo o país. Sem contar também que essa medida acaba gerando um efeito cascata, porque as assembleias legislativas, as chamadas câmaras nos estados, aqui no caso do Distrito Federal é a Câmara Legislativa, mas nos estados são as assembleias legislativas, elas também podem fazer então um aumento de parlamentares baseado justamente no número de deputados na Câmara. E por conta dessas consequências, houve várias críticas em relação a essa medida. Uma delas foi do senador Magno Malta, que a gente acompanha agora. Então o povo quer saber do poder de compra dele. No Brasil, o pobre já é miserável nesse governo e a classe média já é pobre hoje. O povo quer saber de aumento de político. Isso dá náusea no povo. Isso faz o povo odiar e ter vontade de vomitar. A razão pela qual eu voto contra é porque senão eu vou vomitar no microfone. Vou vomitar, porque eu não posso ouvir tanta hipocrisia de que isso não vai aumentar. A carga quem paga é o burro que está lá na ponta. E só para encerrar, né, Evandro, a gente destaca que atualmente o número de deputados é de 513 e passando para 531, aumentando então 18 deputados, como foi aprovado pelo projeto. Cerca de 155 parlamentares ficariam de pé. Eles simplesmente não teriam onde sentar caso todos eles descessem no mesmo momento para votações no plenário principal da casa. O plenário principal que não é planejado para tantos parlamentares assim e não tem mais onde colocar tantas cadeiras para atender agora mais 18 parlamentares. Evandro. Olha, Nelly, obrigada pelas informações, não tem nem o que falar. Assim, é uma surra na cara de qualquer pessoa que hoje acredite na possibilidade da discussão pública para melhorar a vida da população brasileira. E eu tenho uma outra questão que eu quero analisar com vocês também, que é a necessidade dos parlamentares que votaram sim para essa proposta admitirem o seu corporativismo e a sua fraqueza moral, em vez de querer nos enganar dizendo que não aumentará os custos da Câmara dos Deputados. Então, assim, ou manda para todos nós qual é a fórmula para conseguir aumentar esse número de pessoas num espaço com mais salas, mais assessores parlamentares e dizer que isso não vai aumentar em nenhum momento o gasto do Congresso Nacional. Manda porque a gente precisa aplicar isso nos nossos lares imediatamente, que é aumentar as famílias ou receber mais pessoas no seu lar e não ter gasto nenhum naquele mês. Alan Gani, isso é possível? Claro que não é possível, né, Evandro? Porque veja só, essa estimativa de 65 milhões é por baixo, Evandro, é por baixo. Porque você também tem todo um efeito cascata nos estados, nos municípios, é uma estimativa conservadora. A gente sabe que na prática o volume, o gasto vai ser ainda maior. O Brasil tem o judiciário mais caro do planeta. O Brasil tem o parlamento mais caro do planeta. E a gente é um país que paga muito imposto e recebe pouco de volta. Quer dizer, no final das contas, a gente paga muito imposto. Não, e recebe isso, essa é a resposta. Recebe isso. Não é que a gente tem uma boa saúde. Bofetada na cara. Exatamente, recorrer ao SUS, não precisa de plano de saúde. Não é que a gente tem uma boa segurança pública. Não é, enfim, que a gente tem saneamento básico para toda a população, 50% da população não tem. Muito pelo contrário. Mas tem dinheiro. Mas para isso tem. E tem dinheiro sobrando no Congresso Nacional. Nós não estamos gastando todo o orçamento do Congresso Nacional que poderia ser devolvido ao Tesouro caso não se gaste. Mas não. Em vez de se devolver ou se garantir outras propostas, vai lá e aumenta o número. Vamos ocupar esse dinheiro que está ali sobrando. Esse dinheiro poderia ser utilizado para saneamento básico, que é algo que tem um retorno extraordinário para a população. Primeiro que é degradante a população sem saneamento básico. Isso é uma violência contra a população. Mas você resolve problemas de saúde, porque muitas doenças estão ligadas à falta de saneamento básico. A reboque, você resolve também o problema de educação. Mas, infelizmente, Evandro, cano debaixo da terra não dá voto. Agora, isso daí é uma mordomia
e um tapa na cara da gente. O Gustavo Segre, eu acho interessante que o Congresso Nacional pergunte para São Paulo como é que funciona o rodízio de veículos aqui, porque se não está cabendo todo mundo, talvez eles tenham que fazer um rodízio de parlamentares lá também. Aí vai aparecer um deputado que vai dizer, eu sou híbrido. A minha placa não pode ser multada. Não pode ser multada, eu não tenho que... Parte na segunda, parte na terça, parte na quarta, depende do final da placa. Mas olha que curioso, o governo o presidente poderia vetar tranquilamente essa pauta. E seria muito válido se ele fizer isso. Só que o Congresso muito provavelmente vai derrotar o veto com um único argumento. Presidente, da mesma forma que os seus ministérios de 22 para 38 não oneraram ao contribuinte, o nosso aumento de 513 para 531 também não. Fique tranquilo. E nós, otários, pagamos a conta, tanto do aumento dos ministérios, mesmo que o Piperno diga que não aumentou o gasto público, da mesma maneira que os deputados estão querendo nos vender a ideia ridícula de que de 513 a 531 não vai aumentar o gasto. Pelo amor de Deus. E nós estamos falando de senadores, pessoal, do PT ao PL que votaram favoravelmente a essa proposta. Fala, seu Zé Maria. O resultado não foi tão folgado assim nesse caso dos deputados, né? Eu comparo essa história, essa versão de que não existe gasto extra com os novos deputados à história dos 10 vezes sem juros. Existe esse negócio de 10 vezes sem juros, né? Juro é aluguel do dinheiro que você pegou. E parece também com aquela história da sopa de pedras, né? De um senhor faminto que chegou perto de uma casa muito importante, acendeu um fogo e colocou na panela umas pedras. Chegou o dono da casa, que era muito pão duro, e perguntou, você está fazendo o que aí? Ele, sopa de pedras. Aí o dono da casa, sopa de pedras? Aí ele falou, eu quero aprender a fazer sopa de pedras. Aí ele falou, olha, mas fica melhor se colocar aqui umas verdurinhas. Ele foi lá e buscou as verdurinhas. Fica melhor se colocar um arroz e depois um macarrão e um tempero. Aí no final, o moço foi lá, tirou as pedras, jogou fora e tomou a sopa. Quer dizer, é a sopa de pedras que ele está fazendo. Quer dizer, o dinheiro já existe, o orçamento já existe, aí ele está adequando. E esse dinheiro ia ser jogado pela janela mesmo. Como vai esconder esse gasto? Não tem jeito, vai gastar. Agora, presta atenção. Eu vou além desse gasto, porque esse gasto é importante ser levado em consideração. Mas a representatividade está sendo aviltada. Já é, porque São Paulo, por exemplo, teria que ter 126 deputados. A Constituição coloca o limite de 70 deputados de 513. São Paulo tem uma representação inferior à sua representatividade eleitoral, mas tem 70 em 513. Agora, São Paulo vai ter 70 em 531, a representatividade menor. E a adequação que o Supremo quer é para dar representatividade a todos os estados. Minas Gerais ganha um deputado, mas se os outros ganham, quer dizer, diminui a importância que a Constituição quer dar a Minas Gerais por ganhar um, Santa Catarina 4, ou seja, são duas sopas de pedra, uma de representatividade e outra de não gasto. E essa sopa, hein, Piperno, tem que gosto? Um gosto amargo. Esse tema que o Zé Maria tratou, ele é muito importante, porque a Constituição fala, inclusive, em redistribuição, né? E, na verdade, o que está acontecendo agora não é redistribuição de cadeiras baseado no censo. Né? Então, a cada 10 anos, o Brasil faz um censo, o censo vai lá, mostra, o estado X aumentou a população, o outro diminuiu, então, esse que aumentou vai ter necessariamente também ampliado a sua representação parlamentar e o outro vai ter que, enfim, diminuir. Isso é o que está na lei. E é isso que foi atropelado agora. Tem muitos aspectos importantes. O exemplo que o Segre deu, ele não é um exemplo simétrico, porque, primeiro, um governo, ele pode trabalhar com o tamanho do ministério que ele quiser, isso está na lei, e o outro pode revogar isso e enxugar, e cortar pelo meio. Cada um opta pelo tamanho da estrutura de governo que ele bem entende. Só que o que está sendo aprovado agora não vai ser reduzido nunca mais. E gera um efeito cascata que uma eventual ampliação de ministério não provoca necessariamente. Não é porque se criou, por exemplo, o Ministério da Segurança Pública que todos os estados vão fazer a mesma coisa. Então, além desse efeito cascata, tem uma outra coisa que é o precedente. Daqui 5 anos vai ter um outro censo
Então, outro censo vai mostrar de novo variações populacionais em vários estados. E aí, qual é a garantia que o legislador lá eleito em 1934, por exemplo, vai chegar e falar, opa, então está na hora de aumentar de novo? Porque, veja, com essa ampliação, o Brasil vai passar a ter um deputado para cada 405 mil habitantes. Os Estados Unidos não são lá exatamente um país rico, né? Pelo menos eu acho que o Congresso do Brasil pensa assim, tem um deputado para cada 781 mil, quase o dobro. Nós estamos falando de um país de 340 milhões de habitantes que tem 435 deputados. O Brasil, com 210, vai para 531. Isso é uma pouca vergonha. Não é. Olha, é revoltante. Não tem. Se a gente ficar falando muito disso, parece que a gente vai se corroendo de tanta raiva que dá.